Fala galera, beleza? Vamos lá? Semana jogo rápido, né? Vamos ter formulário, tá bom? E a sugestão que foi dada lá é que vocês assistam antes esse vídeo, né, que está disponível aqui no YouTube, para que vocês possam relembrar alguns temas, além das revisões que já vêm sendo feitas, né, de exercícios, anotações, leitura dos percursos, tá bom? Então vamos lá para a nossa revisãozinha de América Latina sem muitas delongas, tá bom? Olha aí, gente. Então, a primeira questão, tá? Caracterize a industrialização tardia de países como Brasil, México e Argentina e explique o que foi a industrialização por substituição de importações. Então, ao longo dos percursos 17 e 18, né, a gente pincelou alguns tópicos em relação a isso, tá bom? E por que a gente chama esses três países de países de industrialização tardia? Tá bom? Tardia em relação a quem? Né? Tardia em relação à Inglaterra, em relação à França, né? Em relação a outros países mais desenvolvidos que começaram a se industrializar já no século XVIII, né? 1750, tá? Você já tinha aí alguns países se industrializando. Esses países eles vieram se industrializar no século XIX, tá? E começaram a ter mais força industrial já no século XX, a partir ali da década de 1930. Então, nós estamos falando aí de quase 2 séculos de atraso, se a gente for comparar o início da industrialização lá na primeira Revolução Industrial entre Inglaterra e França. Né? Então, se a gente pega a industrialização Brasil, México e Argentina, que vai ganhar força na década de 1930, então nós temos um atraso bem grande. Isso não quer dizer que esses países tenham pouca industrialização, tá bom? Nós estamos falando aqui de datas, tá? Agora, como é que a gente fala que começou essa industrialização? A industrialização desses países, gente, ela permeou ali o contexto da crise de 1929, né? E naquele contexto, esses países, por conta da crise, eles não estavam conseguindo exportar suas matérias-primas e estavam tendo dificuldade de importar produtos de outras áreas já industrializadas. E aí o que nós sabemos? No caso do Brasil, por exemplo, e isso vai se repetir no México e na Argentina, nós deixamos de exportar, por exemplo, o nosso café para outros países, porque esses países estavam em crise também, não estavam comprando, tá? E nós passamos a importar máquinas, né? E começamos a fazer as nossas primeiras fábricas dentro do próprio Brasil, né? E assim nasce uma industrialização um pouco mais forte, né? De produtos de necessidade básica, como tecidos, roupas, calçados, né? Artigos de higiene, tá? E aí o que acontece? Nós deixamos de importar esses produtos que nós passamos a fazer. Isso a gente chama de industrialização por substituição de importações, tá bom? Então, quando a gente fala que o Brasil, México e Argentina, eles tiveram um modelo inicial de industrialização por substituição de importações, significa que eles passaram a fazer as coisas que eles estavam importando. Eles deixaram de importar e passaram a produzir para o mercado interno num primeiro momento. Então, tá aí essa frase, industrialização por substituição de importações. Beleza? Pessoal, próxima questão aí, tá? Perguntei, por que Brasil, México e Argentina são consideradas as 3 maiores potências econômicas da América Latina, né? Então, veja só, essas 3 potências econômicas dentro do contexto regional americano, tá? Aqui nós estamos excluindo a América anglo-saxônica, né, que é composta por Estados Unidos e Canadá. Então, pegando os demais países americanos, que a gente chama de América Latina, tá? Por que esses países são considerados aí as 3 maiores potências? Os números montam essa resposta, né, que a gente já trabalhou, inclusive, na nossa atividade de exercício, lá da página 170. Tem essa questão lá, tá? E aí a gente trabalhou com os números. Ou seja, se você juntar a riqueza produzida por Brasil, México e Argentina, pelo menos no ano de 2017, essa riqueza era correspondente a quase 65% do que toda a região latino-americana produziu. Tá? Então, são 3 países com uma grandiosa participação. Os 3 juntos produzem mais da metade da riqueza de toda a América Latina. Tá? Outro fator são os fatores também numéricos dos PIBs, né? Produto Interno Bruto,
que é o somatório das riquezas de um país ao longo de um ano, né? As riquezas que o país produz em seu território ao longo de um ano, tá bom? Então, Produto Interno Bruto do Brasil, tá? Em 2017, 2,2 trilhões de dólares, mexicano 1,2 trilhão de dólares e o argentino 0,6 trilhão de dólares. Tá? Juntando aí, nós temos 65% aproximadamente do PIB latino-americano, né, produzido por apenas 3 países no ano de 2017. Eu estou usando aqui 2017, embora estejamos em 2020, porque esse é o dado que o livro traz. Então a gente vai se ater ao dado do livro nesse primeiro momento. Tá bom, gente? Então, por que são grandes potências? Né? Os números estão aí mostrando para a gente. Tá joia? Pessoal, tá aí, ó. Assunto que está lá no livro também, no infográfico Subsidência Mexicana, né? A 3, né? A questão anterior estava marcado como 3 também, tá bom? Mas só corrigir aí. A questão anterior, obviamente, foi a 2, essa é a 3, tá? Explica as causas do processo de subsidência que ocorre na cidade do México, tá? Então, tem algumas fotografias aí, né? O chão afundando, tá bom? O chão afundando, né? E você tem ali uma fotografia ao canto, né? Uma estrutura de prédio, né? Cedendo para baixo, né? E ali você tem um lençol freático embaixo da terra. Qual é a questão, gente? O que é uma subsidência? É uma descida da parte superficial do solo, tá? Por conta de uma acomodação. E como é que ocorre essa acomodação? Como na cidade do México você tem uma grande concentração de pessoas, tá? Historicamente, nas últimas décadas e séculos, até, você tem ali uma grande retirada de água do lençol freático, do aquífero, do lençol subterrâneo, né? E aí o que acontece? Essa água está preenchendo os poros das rochas. Quando você retira uma quantidade muito grande dessa água e essa água não é reposta na mesma intensidade pelas chuvas, né? O que vai acontecer? Esses poros vão voltar a ficar vazios, né? E não vão suportar o grande peso das construções que estão ocorrendo ali na parte de cima, né? E aí a tendência é que você tenha o solo cedendo, tá? Então aí algumas fotografias mostrando essa característica que a gente chama de subsidência mexicana, tá bom, gente? Olha aí, gente. Então, a economia argentina, né? Questão 4, tá? Lembrando que dentro da América do Sul, tá? América do Sul agora, estou considerando só a parte sul do continente, tá? A Argentina é a segunda maior potência econômica atrás do Brasil. E no contexto da América Latina, tá? A Argentina é a terceira maior potência atrás de Brasil, México, beleza? E a Argentina vem em terceiro lugar. Tá? Então, economia bem pomposa, né? Está dentro aí desse grupo dos 3 mais poderosos economicamente da América Latina. Eu trouxe aí uma foto bem bonita aí da cidade de Córdoba, na Argentina, né? A gente só fala de Buenos Aires, inclusive colocamos na outra questão lá, tá? Uma imagem de Buenos Aires. Aqui nós temos uma imagem de Córdoba, uma região bem bonita, né? O pessoal fala que a Europa brasileira, né? Então, muito bonito, tá? Um lugar bacana para visitar, beleza? E a economia, gente, ela é diversificada, tá? Ela tem força pecuária, né? Na região dos Pampas ali, que a gente já estudou, tá bom? Nós temos uma agricultura forte também, tá? Porque o clima temperado, que tem em boa parte da Argentina subtropical, é um clima que tem fatores favoráveis ao desenvolvimento da atividade, uma boa disponibilidade de água ali pela região do Rio Prata, né? Bacia Platina, tá? E outro aspecto, a gente falou aí já do PIB em 2017, cerca de 600 bilhões de dólares, ou 0,6 trilhão de dólares, né? Então, uma economia robusta, tá? Parceira aí dos países vizinhos, inclusive do Brasil, tá bom? E também tem um destaque para a indústria, né? A indústria argentina, gente, é muito forte, né? Então, ela tem um peso muito grande na economia do país, tá certo? Pessoal, essa questão ela traz um tema bem delicado, né? Ele fala o seguinte, ó, sobre as condições socioeconômicas da América Latina, responda. Do início do século XX em diante, a pobreza aumentou ou diminuiu na região? Explique, né? Essa questão é bem delicada. Então, vamos lá.
que acontece? Vamos primeiro, professor, o que é século XX? Né? Século XX, tá? Ele vai de 1901, tá? A 2000, tá bom? Século XXI, ele vai de 2001 a 2100, tá bom? Então, nós atualmente estamos no século XXI, tá bom? Estamos falando aqui do século XX, mas a gente pode também trabalhar essa questão em relação ao século XXI, tá? Então, a pobreza, gente, ela aumentou ou diminuiu, tá? Então, esses locais, eles se tornaram mais ricos, porque eles começaram a se industrializar, né? Começaram a ter um maior comércio, tá bom? O comércio interno e o comércio externo, interior e exterior, tá bom? Então, essas questões foram favoráveis para os números econômicos, tá? Da América Latina. Agora, como um todo, né? Eu tenho uma foto de uma região de favela, né? Na cidade do México, tá? Onde você tem ali um bolsão de pobreza muito grande e uma desigualdade socioeconômica, que no Brasil é muito comum, por exemplo, você vê condomínios de luxo, né, com muros, e do outro lado do muro você tem uma grande favela, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Então, a gente pode dizer que o potencial econômico regional aumentou, mas a desigualdade socioeconômica também aumentou. Né? Nós temos uma quantidade de pessoas que ficaram muito ricas e, infelizmente, uma quantidade gigantesca de pessoas que permaneceram na pobreza. Mas, de um modo geral, a gente pode dizer que as condições melhoraram. Tá? Então, a população tornou-se menos pobre. Eu não vou dizer mais rica, né? Porque muitas pessoas que hoje ainda estão na pobreza, tá? Elas talvez vivam melhor do que as que há 50 anos viviam na pobreza. Porque hoje você tem maiores infraestruturas, né? De hospitais, escolas, equipamentos urbanos, coisas insuficientes ainda, tá? Para falar assim, olha, está muito bom. Mas nós estamos comparando com um período em que essas estruturas nem existiam, tá certo? Então, nós temos essa característica aí em relação à América Latina, ok? Olha aí, pessoal, questão 6. Sobre a regionalização do continente americano, explica as diferenças, de acordo com o critério histórico-linguístico, entre América Latina e América Anglo-Saxônica. Tá bom? Então tá aí o mapinha, né? O mapa do continente inteiro, tá? A parte amarela inclui a América Anglo-Saxônica, que é composta exclusivamente por Estados Unidos e Canadá, e a parte verdinha clara aí, tá? Vai mostrar pra gente a parte que a gente chama de América Latina, que vai do México até o final da América do Sul, lá embaixo, no Chile e na Argentina. Beleza? Então, o que é isso? Tá? Nós temos dois critérios. Nós temos um critério geográfico, não estamos discutindo ele aqui agora, mas só para lembrar, ele divide os países de acordo com a posição que o país ocupa na superfície terrestre. Então, você tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Esse assunto não nos interessa agora. O que a gente quer falar aqui é o critério histórico-linguístico, né? Que divide o continente em duas regiões, uma América Anglo-Saxônica e outra América Latina. Quais são as principais diferenças? Então, você tem ali o processo histórico, tá, de formação territorial, e o processo de idioma, né, o processo linguístico de cada sub-região dentro do continente. Tá? Então, a América Anglo-Saxônica, ela teve, historicamente, predomínio de colonizações de povoamento, né? E dizem aí que esse é um dos principais fatores que justificam o fato dela ser socioeconomicamente mais desenvolvida. Tá? E você tem, vou pegar a luz aqui, fica melhor. Você tem a América Latina, que historicamente teve aí o predomínio, tá? De colonizações de exploração, tá bom? Aquele contexto em que a colônia fornecia riquezas para a metrópole e naquele pacto colonial quem enriquecia no final das contas era a metrópole. Tá bom? A metrópole, no caso, europeia, né? Portugal, Espanha, né? E outras aí que participaram também desse processo. Tá bom? Então, essa é a diferença histórica. Tá bom? A diferença linguística é que você tem na América Anglo-Saxônica o predomínio da língua inglesa, com a exceção canadense ali na província de Quebec, tá? Você tem pessoas falando francês e no Canadá, inclusive, é um país bilíngue. Tá? Você tem as duas línguas oficiais, tá? O inglês e o francês, mas predomina o inglês. Tá? E na América Latina,
você tem, linguisticamente falando, as línguas de origem latina, né? Ou também chamadas de línguas neolatinas, que são as línguas derivadas do latim, o português, francês, espanhol, né? Italiano. No caso aqui da América Latina, você tem o predomínio, no caso do Brasil, do português, tá? E nos outros países, predomínio do espanhol. Nós temos ali território da Guiana Francesa, o departamento ultramarino da Guiana Francesa, obviamente falando francês, né? E tem algumas exceções. Assim como o Canadá é uma exceção a esse critério, porque tem lá a língua francesa, latina, mas ele tem o predomínio da língua inglesa, anglo-saxônica. Aqui na América Latina nós também temos alguns locais em que fala-se inglês, né? Guiana, Suriname, Trinidade e Tobago, né? Esses locais aí são exceções também ao critério, mas nesses países também você tem um predomínio do espanhol, que é uma língua neolatina, ou seja, língua derivada do latim. Tudo bem, gente? Olha aí, pessoal. Questão, então, sobre as indústrias maquiladoras, né? Tá aí uma fábrica de roupas, né? Provavelmente, tá? Pela imagem aí, tá? Eu escolhi uma imagem mexicana, porque é lá que a maioria dessas fábricas ou dessa atividade industrial se desenvolve, né? A indústria maquiladora, né? Gente, maquiar é deixar mais bonito, né? Fazer uma maquiagem, tá? É embelezar. Então, quando você fala que tal fábrica é uma indústria maquiladora, você está dizendo que naquele local os produtos eles não são fabricados, eles são apenas montados, né? As matérias-primas já chegam prontas de outros locais. Tá? Então você pega uma fábrica de costura, por exemplo, lá ninguém fabrica zíper. O zíper já chega pronto de algum lugar. Né? Ninguém fabrica botão de camisa, ele já chega pronto de outra fábrica. O tecido, ele vai ser cortado, vai ser costurado, mas ele já chega pronto de outro lugar. A linha já chega pronta da fábrica de linha. Então, o que é a indústria maquiladora? É a atividade industrial na qual você pega produtos pré-fabricados em outros locais e vai dar uma transformação final, uma montagem nesses produtos. Tá? Estou dando um exemplo aqui da confecção. Outro exemplo, uma empresa montadora de celulares, né? Uma fábrica maquiladora da Apple estadunidense localizada no México. Tá? Essa fábrica pega peças prontas de várias outras fábricas e vai lá montar o teu iPhone, colocar na caixinha, né? Montar o vidrinho da tela do celular, o botãozinho do ligar e desligar, né? A parte da bateria, os microchips que devem estar envolvidos ali nos sistemas eletrônicos, processador, né? Que o celular é um computador, beleza? Então, tudo isso chega pronto de algum lugar e dentro da fábrica maquiladora vai ser montado, vai ser maquiado, vai ser embelezado para ser enviado para o consumidor final. Isso é a indústria maquiladora. Agora, quais são as vantagens, né, de você instalar maquiladoras no México e não nos Estados Unidos, por exemplo? Gente, no México você vai ter uma mão de obra mais barata, tá? E quanto menos você gasta com mão de obra, maior a tua lucratividade, tá bom? Então, isso aí é o principal fator das indústrias maquiladoras estarem instaladas no México. E um outro fator que a gente tem que citar também é que, geralmente, os governos dos países mais pobres e menos desenvolvidos, esses governos eles se veem obrigados a oferecer descontos nos impostos ou até isenções nos impostos, porque essas empresas geram, como a foto mostra, essas empresas geram muitos empregos, né? E a população carente de empregos, né, vai precisar desse apoio aí, tudo bem? Pessoal, então finalizando o nosso bate-papo de hoje, tá? Vamos falar de fatores locacionais da indústria, né? O que são fatores locacionais da indústria e quais deles definem a concentração industrial no Sudeste brasileiro, tá bom? Então, fatores locacionais da indústria são vantagens estratégicas que em determinado lugar elas estão ali, né, para oferecer para a empresa que se desenvolver naquele local, tá? Maior lucratividade porque ocorrerá menores custos e também questões estratégicas. Tá? Então, vamos relembrar aqui os fatores locacionais. Tá? Você tem mão de obra farta, mão de obra barata, matérias-primas abundantes, recursos hídricos, né? Mercado consumidor. Quanto maior o mercado consumidor, melhor para a tua empresa. Beleza? Você vai ter infraestrutura de energia, transporte, comunicação, incentivos fiscais, como a gente falou na questão anterior, né? As isenções e até
também as reduções de impostos, tá? Então, esses fatores em comum, tá? Eles vão atrair investimentos, né, de empresários do ramo industrial, e eles são chamados tecnicamente de fatores locacionais, ou seja, são aqueles fatores que devem ser analisados criteriosamente antes de você construir a tua próxima fábrica, a próxima filial da Coca-Cola, a próxima filial da Adidas, né? Segue toda essa análise de fatores locacionais para ver qual local é mais vantajoso e qual é menos vantajoso. E aí sim fazer uma tomada mais adequada de decisão na hora de escolher o local em que será construída a próxima fábrica, tá certo? Para que seja realizado o processo industrial. Beleza, gente? Então, esses aí são os fatores locacionais da indústria. Tá? E a gente também tem que lembrar aqui o seguinte, quais deles definem a concentração industrial no Sudeste brasileiro. Então, nós temos vivido nas últimas décadas, pelo menos nas últimas 5 décadas, né, com a chamada deseconomia de escala, né, ou uma desaglomeração industrial, ou uma relativa segregação espacial da indústria. Né? Também chamamos de reorganização geográfica seletiva da indústria. A atividade industrial começou a selecionar outros locais, tá bom? Mas isso não quer dizer que o Sudeste morreu. Isso não quer dizer que o Sudeste deixou de ter fábricas, né? E, historicamente, e até hoje, é a região com a maior concentração de fábricas no Brasil, tá? A atividade industrial ela é mais forte ainda na região Sudeste do que nas outras 4 regiões brasileiras, tá bom? E aí eu te pergunto, quais fatores definem isso? Fatores históricos, como, por exemplo, a transição ali da cafeicultura para a indústria, na época da crise de 29, que já falamos, né? Então, donos de fazendas de café foram ali alguns dos primeiros investidores na atividade industrial no Brasil, com grande peso, tá bom? Depois nós temos fatores estruturais, né? Nós temos ali os portos, né? No litoral do Sudeste, Porto de Santos, por exemplo, tá? Você tem a rede de ferrovias, você tem a rede de rodovias, você tem uma boa quantidade de energia elétrica fornecida, por exemplo, pela usina binacional de Itaipu, né, do nosso vizinho e parceiro Paraguai, tá bom? Ela é binacional porque ela é construída em parceria com os 2 países, Brasil e Paraguai, tá bom, gente? Então, temos a força energética de Itaipu abastecendo boa parte do Sudeste. Sem eletricidade você não faz indústria, tá? Porque as máquinas, nesse momento, elas precisam dessa energia, né? Então, vamos lá. Esses fatores em comum são importantíssimos. Agora, o principal, tá, gente? Se você pegar Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, aí dá quase metade da população brasileira. Então, você tem ali uma farta mão de obra e, principalmente, você tem um gigantesco mercado consumidor dentro do território brasileiro, tá? Contribuindo aí também por essa proximidade aí das fábricas na região. Então, são vários fatores em comum, tá? Que você tem que analisar para definir por que o Sudeste tem essa característica aí de região ainda mais industrializada no Brasil. Embora outras regiões do Brasil tenham passado aí, né, por um processo de crescimento industrial, principalmente a região Sul e, mais recentemente, a região Nordeste. Tá? Região Norte teve um salto de crescimento na época da construção da Zona Franca de Manaus, tá? Então tem um destaque importante, e a região Centro-Oeste ficou na lanterninha aí, né? E muito carente ainda dessa atividade para o desenvolvimento de outras atividades inerentes e também geração de emprego e riqueza. Tá certo, gente? Então tá aí o nosso bate-papo, tá? Bate-papo mais direto ao ponto, né? E fica aqui o meu abraço e o meu desejo que tirem uma excelente nota aí no formulário, tá? E uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus, um beijo, tchau!